Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos em Cristo, bom dia, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes e aqueles também que estão aí nos assistindo pela internet. Conforme prometido, fiz a liturgia hoje de finados. Rezamos na proscomedia, por que proscomedia? Porque é a prótese, é onde tudo começa. Lá nós fazemos os pedidos e rezamos por todos que me passaram os nomes. Agradeço aqueles que fizeram doações e aqueles que mandaram para a gente poder rezar principalmente. Lembrando que já fala a palavra doação, é algo do seu coração, é um carinho que você faz para a igreja e ajuda a igreja devido à luz, o vinho, o pão, tudo mais, para que a gente possa estar fazendo a missa para vocês, tá? Porque essa é uma missa especial para os falecidos. Então, é algo que é um carinho que a igreja faz para o povo e o povo também retribui. Muito bem. Apesar de eu estar de roxo, que é o tempo da quaresma, o tempo de contrição, nós temos que pensar no Evangelho e também nós temos que pensar na epístola que foi lida hoje. A epístola hoje é séria, porque ela nos fala de duas coisas: do mundo físico, carnal, das pessoas, mas também fala do mundo espiritual. Hoje, a igreja nos exorta a nós pensarmos que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Não é isso que está lá falando? E também fala sobre os banquetes e tudo mais. E vem de encontro que hoje nós estamos no sábado de carnaval, né? Mais uma vez lembrando, utilidade pública, cuidado vocês que vão nesses abençoados bloquinhos, para não falar outra coisa. Está cheio de carimbador, gente. O que são os carimbadores? São pessoas com agulhas infectadas com o vírus do HIV para tentar passar para as pessoas. E aí eles vão lá e te furam, por isso chamam carimbadores. Cuidado. Desculpem o que eu vou dizer, nem todos vão se agradar, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte perante aquele que eu sirvo, que é o Senhor. Eu entendo que é cultural, eu entendo que nós estamos no Brasil, eu entendo tudo isso, mas desculpa, cristão que é cristão não pula carnaval, tá? Por que que não pula carnaval? E aí alguns vão dizer, mas olha, tem o bloquinho tal que é familiar. Não interessa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir as outras religiões. Sabe o que um satanista falou? Bem influente. Que nem ele, que é servo do demônio, se enfia nesses bloquinhos. Devido à energia dos demônios que são só soltos, ele falando, no carnaval, e que nem os próprios sacerdotes das trevas conseguem dominar esses espíritos. E por que eles se soltam justamente no carnaval? Devido aos excessos. É a promiscuidade, é o sexo, é a prostituição, é a bebida. São todos aqueles excessos. E lembrando, aqueles que não ouviram a última homilia do domingo passado, um dos modos mais poderosos de você fazer pactos é através do sexo. Você pode oferecer o sexo ao demônio. Por isso, tudo é lícito, porém nem tudo lhe convém. E aí vai na questão da comida, da bebida, da festa. Cuidado, gente. Cuidado com os excessos. Cuidado com o que te oferecem. Cuidado. Porque a gente não sabe. O mal anda pelo mundo. E ele usa dessas pessoas para poder nos tirar do caminho que é Cristo. Da salvação, que é Cristo. Que é a vida eterna, que é Cristo. Muito bem. Aí nós continuamos na homilia para falar um pouquinho dos nossos
adormecidos em Cristo, não falecidos. Nós não falecemos porque a nossa alma é imortal. Nós somos para sempre. Lembrando que somos feitos de 3 coisas: o corpo carnal, o espírito, que é o sopro do agiopneuma, né? Alguns padres até falam na sua teologia dos primeiros séculos, esta água quente que nós usamos na comunhão, que é este sopro de vida, que se chama Zeon. Então, é aquilo que vive, é aquilo que é quente. Por isso, porque o Espírito Santo é o calor, é o fogo que arde e não queima. Mais uma aula teológica. E aí, por último, a alma. Por isso que a gente diga, não vem da sua alma para o demônio. Quando você batiza em Cristo, que você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem um pacto com o Cristo, com o Deus vivo, com a Santíssima Trindade. Por isso que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Muito bom. Aí, para nós finalizarmos, nós adormecemos na fé, na esperança da ressurreição. É isso que está na oração que nós fazemos no Trisagion fúnebre. E é uma alegria, porque nós sabemos que os nossos estão lá e que eles têm a oportunidade, segundo a nossa teologia e a nossa tradição, de nos ver, de nos assistir, de nos ajudar. Eles não estão, como algumas religiões diz, vai dormir para esperar a ressurreição. E os corpos já nos túmulos, e sim, os corpos estão adormecidos. Por isso que na tradição ortodoxa não se crema ninguém, porque nós temos que ter os ossos para depois recebermos o corpo santificado, que não vai ter doenças, não vai ter nada. É o corpo luminoso que Deus vai nos dar. Então, amados, hoje é um dia de fazer um carinho para os nossos falecidos, que na Igreja Ortodoxa se chama, como eu disse, adormecidos. Porque hoje nós lembramos a sua memória, nós com esta oração que nós fazemos, essa liturgia, nós dizemos para eles, olha, nós não esquecemos vocês estão nos nossos corações, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos antepassados. Eu tenho rezado até por aqueles que estão esquecidos, que não tem mais nem família viva, ou aqueles que infelizmente se suicidaram, que cometeram o pior pecado de todos, que é contra o Espírito Santo, que tiraram a própria vida. Então, que Deus tenha misericórdia de todas as almas que estão no seio de Abraão, rogando a Deus que não haja nem dor, nem tristeza, nem humilhação, aguardando sim a vida eterna, a segunda parousia do Cristo, a segunda vinda. Amanhã, domingo, é um domingo especial, o terceiro domingo do Triódion, aonde nós iremos falar sobre o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo no sentido que vocês pensam, mas sim o fim do mundo no sentido em que Jesus vai separar o joio do trigo. Quem ficar à sua direita verá e estará no céu, e quem for para a sua esquerda vai pagar no inferno os seus pecados. Por isso, queridos, pensemos no mundo físico onde vivemos e no espiritual. Nós caminhamos nos dois ao mesmo tempo. Cuidado com o que comemos, cuidado com o que bebemos, cuidado aonde vamos, aonde pomos os nossos pés, cuidado. Você, adulto, tem o seu livre-arbítrio e tem a sua consciência como balança de certo ou de errado. Por isso, cuidado, sempre pense, vou fazer aquilo? Será que aquilo não vai dar errado? Será que aquilo não vai me fazer mal? Fica a dica aí. Como disse o apóstolo no Evangelho, tudo
Tudo é lícito, porém nem tudo me convém. Fica a dica. Não convém ir no bloquinho, não convém beber em demasiado, não convém ser promíscuo, não convém se prostituir, não convém usar drogas, não convém uma série de coisas. Então, pensem nisso com carinho, com amor, porque é o seu futuro, é a vida eterna que está em jogo. A sua vida aqui é apenas um pedacinho do que será a eternidade. E aí a pergunta é: você vai querer passar a sua eternidade no fogo do inferno, no ranger de dentes? Ou você vai querer estar num lugar luminoso, verdejante, onde não tem dor, nem tristeza, nem humilhação, no seio de Abraão, junto ao amor incondicional de Jesus para a eternidade? Fica aí, a escolha é sua. Deus te deu livre-arbítrio, a minha eu já fiz, tá bom? Por isso que se fala: morra para este mundo e viva em Cristo Jesus, através do batismo e do caminhar na tua vida. É pesado? É pesado. É difícil? É difícil. Vamos pecar? Vamos pecar, não tem jeito. Mas Deus vê o nosso esforço em querer melhorar. A nossa melhora espiritual é a diferença na vida. Por isso, eu falo isso com toda a tranquilidade. Cuidado, pensem, observem, ensinem os seus filhos o certo, para que quando a gente chegar na presença de Deus, Deus possa nos abençoar, tá bom? Amanhã, domingo, dia do juízo final, meu Pai, estaremos lá em Santo André com o Padre Nicolau, se Deus quiser, na Capela Santo André Apóstolo, 10h30 da manhã. Quem puder vá, na Rua Itália, será uma alegria recebê-los, tá bom? Amanhã nós vamos lá ajudar o Padre Nicolau, que amanhã é o último dia do triângulo, tá bom? E começa a abstinência da carne, né? Então, churrasquinho acabou, agora é só legume, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que os nossos antepassados, os nossos amados que estão junto de Jesus, na esperança da fé e da ressurreição, que eles estejam na luz de Cristo, no amor de Cristo, na felicidade e no aconchego de Cristo acolhidos. E que eles saibam que nós os amamos, que nós não nos esquecemos deles, e que os nossos antepassados, os nossos avós, pais, amigos, irmãos, moram nos nossos corações e na nossa mente. Eles sempre estarão vivos e nós sempre nos lembraremos deles com amor, com carinho e principalmente com muito respeito, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu vou dar comunhão para quem quiser tomar e depois, se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Deus abençoe a todos. Segunda-feira, São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate, aqui na igreja de São Jorge, 7h da noite. Não percam. Quem quer acender sua velinha, fazer seu propósito com São Miguel, mande no privado. Não esqueça, R$3, baratinho a vela. E nós iremos acender para vocês, como a gente sempre faz, e faz aquele ofício de São Miguel com amor, com fé, com devoção. E São Miguel tem feito muita cura, muita libertação, tem dado emprego para o pessoal. São Miguel tem sido nota 1 milhão com todo mundo. Por isso, não perca a oportunidade de estar nessa corrente de oração de São Miguel Arcanjo sempre. E a vocês que quiserem doar alguma coisa para a igreja, a gente agradece porque precisa, né? Ainda mais com essas chuvas, estamos tendo um problema com o telhado. Sempre eu deixo o CNPJ, por favor, qualquer quantia, nem que seja R$1, ajuda, tá bom? Obrigado, eu não gosto de pedir dinheiro, mas a gente precisa porque, infelizmente, Deus não está mandando igual no tempo do Moisés, o maná do céu, e no meu caso, o dinheiro do céu. Então a gente precisa da ajuda de vocês, tá bom? Sem explorar ninguém, sem ficar fazendo comércio, mas a gente precisa que Deus toque o coração de cada um de vós e nos ajude também um pouquinho. Se cada um doar R$1 que assiste os nossos vídeos, ajudaria muito a igreja. Por isso eu peço,
Eu acho que R$1 não faz falta para vocês. R$1. Tá bom? Deus abençoe a todos. Que Deus olhe os nossos antepassados e que eles estejam na luz de Cristo. Vamos tomar comunhão.